Gente, olha só, quem tá aqui com a gente é a promotora de Justiça do Meio Ambiente, Luciana Medeiros, que veio falar sobre uma série de coisas, mas principalmente sobre reciclagem de lixo, né, de como lidar com resíduos e etc. Seja super bem-vinda, doutora. Obrigada. Então, o que o Ministério Público tem a ver com coleta seletiva de lixo? Uma das responsabilidades do Ministério Público é a defesa do meio ambiente que está na Constituição. E atualmente a gente trabalha com questões específicas de saneamento básico, que é o fornecimento de água potável, a questão de esgoto, a questão da reciclagem ou lixo, né, como a gente chama de resíduos sólidos de uma forma mais popular. E a gente está trabalhando porque e a drenagem pluvial, que você vê que quando chove, Vicente Pires, por exemplo, vira um rio. Sim. E esses 4 pontos são fundamentais para que a gente tenha os nossos córregos, lagos, fontes preservadas e para que a gente tenha uma qualidade de vida boa. E por isso, como envolve uma coletividade, o Ministério Público está ali atuante, especificamente com relação à coleta seletiva. Uma das atribuições, uma das metas da promotoria é conscientizar a população da importância da coleta seletiva de lixo, né, que são os resíduos sólidos. O lixo ele pode ser um benefício ou pode ser um problema. Se a população se educar e separar da forma adequada, vai ser um benefício econômico, social e ambiental. Se continuar da forma como está, já é e vai se tornar um problema pior ainda. Se a gente tratar lixo como lixo, vira um problema. Se a gente tratar ele como resíduo, que pode virar uma outra coisa, aí não, vira solução. Sim. Que tipo de soluções? Por exemplo, a social. Quando a gente faz a coleta de lixo da forma adequada, separando o lixo seco, que por exemplo é o papel, é o isopor, é o plástico, são as embalagens de leite longa-vida, as garrafas PET, as latinhas de alumínio, se a gente separar isso num saco verde e se a gente entrar no site do SLU e verificar quando que a coleta é feita, qual dia na sua quadra, e retirar esse saco de lixo no dia certo, a gente vai beneficiar atualmente cerca de 1.500 catadores. Esse é o benefício social. Porque eles estão contratados, eles saíram do lixão da estrutural que fechou e hoje eles trabalham com dignidade, com equipamentos de proteção, recebem um salário, têm os benefícios sociais. E se nós melhorarmos o nível de coleta, a gente pode dobrar isso em cerca de 2 meses, por exemplo. Então esse é o benefício social. Uhum. O benefício ambiental é por quê? Porque isso deixa de ir para o aterro sanitário, que é caríssimo, que implica licenciamento ambiental e tem uma vida útil curta. E a gente vai ter que ter vários aterros se a gente continuar com essa mentalidade de que o lixo, meu lixo não é minha pegada, não é meu problema. O lixo eu ponho fora de casa e o SLU ou o Estado dá um jeito, se vira. E isso está errado. O lixo é sim um problema de quem gera. De quem gera. A gente estava conversando aqui nos bastidores que o desafio é muito grande porque envolve todo mundo no processo, né? Desde a pessoa que produziu aquilo que pode virar um lixo ou não, até o ponto final que é o descarte. São muitos atores e se um luzinho quebrar, pronto, prejudicou toda a cadeia, né? Existe a responsabilidade de cada um deles, inclusive de quem fabricou aquilo ali. Como que a população pode se envolver com isso, até cobrar e saber qual que é essa responsabilidade? Pois é, eu acho que a responsabilidade, nós estamos indo nas escolas, começando a fazer pequenas palestras para as crianças. Por exemplo, o Colégio Militar tem um projeto muito legal de reciclagem de lixo. Os grandes geradores, né, com a modificação legislativa, também estão fazendo a coleta seletiva. Nós temos hoje 17 cooperativas que fazem a triagem, são galpões de triagem com segurança. Nós temos 11 organizações que ajudam o SLU nessa coleta, ir na porta de casa, pegar o lixo e levar para os centros de triagem. E agora a população precisa se educar, é boa vontade, uma mudança de cultura, dá trabalho, dá, porque quando a gente acaba de comer, dá vontade de pegar a embalagem, pegar tudo e jogar no lixo comum. Então lá em casa a gente retira o excesso, põe o plástico num recipiente, põe o papel no mesmo recipiente, o vidro no mesmo recipiente. Por quê? Porque na minha quadra agora tem coleta seletiva de vidro, mas o vidro, por exemplo, é responsabilidade como os outros produtos do fabricante e também a Greens, que é uma empresa que se propõe a isso, ela faz essa coleta no container em algumas quadras, em alguns pontos, e na empresa que fica em Águas Claras. As quadras têm que comprar o container e, dependendo da quantidade de lixo, de vidro no caso, eles vêm e pegam. Então tem isso, o papel, o plástico, as latinhas, as cooperativas levam para o centro de triagem e isso gera emprego, porque isso é riqueza.
e também é bom para o meio ambiente, por quê? Porque nós vamos demandar menos alumínio, menos papel, menos produtos do meio ambiente, menos recursos naturais, para a palavra propriamente dita. A gente, como cidadão, também pode se mobilizar para organizar coleta nas quadras, nos condomínios, etc., né? E entrar em contato com a Greens ou com outros desses setores para poder fazer essa retirada. Nossa, seria maravilhoso. A gente está fazendo encontros mensais em cada região administrativa, o Ministério Público. Já fizemos em Águas Claras, já fizemos no Asa Sul, já fizemos no Sudoeste. No ano que vem, uma em cada região, para justo tentar trazer os síndicos e o prefeito para esse processo, para essa conscientização, porque é uma mudança de cultura. A gente precisa ser consciente na hora que consome algo, pensar se realmente precisa consumir, qual tipo de embalagem, onde a gente pode economizar para o meio ambiente, também para o nosso bolso, porque isso vai ter um reflexo no nosso bolso, e educar a população à nossa volta para separar. Então, para separar o seco, que vai ser o que pode ser reciclado, num recipiente, o vidro no outro, entrando em contato com a Greens, porque não adianta jogar o vidro no reciclado se não tiver essa possibilidade, porque vai para o centro de triagem e de lá volta para o aterro. Então, são 2 viagens, é mais gasto. E o site do SLU, ele é muito claro, ele mostra as rotas, o dia, porque acontece muito disso. As pessoas às vezes ligam no MP e falam, olha, eu estou separando de acordo. Só que aí desce o lixo seco junto com o lixo que não vai ser reciclado, que é o que? É fralda, papel higiênico, resto de comida. E aí quando mistura isso tudo, o orgânico contamina o seco e é tudo perdido. Então tem que ter muito cuidado com a rota do SLU e o dia que a gente teve o trabalho para separar, a gente vai entregar isso. Tá, tem uma pergunta aqui, ó. No setor de mansões sudoeste tinha coleta, por que não mais? É o Juliano que pergunta. Tem que olhar lá na rota do SLU, né? Tem que olhar, mas como a gente está numa mudança de governo, pode ser que não esteja funcionando bem nesse finalzinho de governo, eu não sei dizer, mas até o final de novembro, até dia 15 de novembro eu tive reunião com a SLU e estava funcionando bem. Agora, como eles devem estar trocando o pessoal e muito pouca gente é concursada, então pode ser que estejam tendo algumas falhas, né? Mas isso vai se ajustar assim que o novo governo Transição de governo, né? Porque nós vamos cobrar do próximo governo isso, é uma das pautas. Bom dia, as pessoas não respeitam mesmo. Por que não tem punição? É o Ricardo Campelo que pergunta. Olha só, Ricardo, bom dia. Tem punição sim. A AGFI já está multando os prédios, né, os condomínios de Águas Claras, que estão misturando lixo. Mas é porque eu acho que a primeira parte, é mais importante do que multar, é educar a população. Porque até na minha casa, antes de eu começar a trabalhar com isso, eu separava algumas coisas achando que estava fazendo certo e estava fazendo errado. Como, por exemplo, a embalagem da pizza. Quando ela tem muita gordura, ela deixa de ser seca, ela deixa de ser reciclável e ela contamina. E eu, por exemplo, não sabia disso. Eu achava que porque era papelão, era reciclado. E não é quando ela está contaminada com muita gordura. Então é importante, a primeira fase a gente educar, para depois a gente punir a população. Mas é importante punir sim. É isso aí. O Marcelo Delisla está dizendo que nunca teve coleta seletiva na Vila Planalto. Olha só, eu posso olhar e depois eu posso até dar um retorno aqui para a Transamérica, a questão específica da Vila Planalto, que eu não vou saber responder aqui agora, porque eu não estou com a rota do tem SLU que entrar lá aqui. para dar uma olhada na rota, Marcelo. Mas já está em praticamente todos os lugares do DF. É um absurdo se na Vila Planalto não tiver, Se não tiver, você pode deixar que eu me responsabilizo pela essa implantação. Aí, ó, pronto. Boa tarde, Carol. A coleta seletiva é uma necessidade urgente mesmo e que depende muito da educação do usuário, mas não enxergo essa preocupação de conscientização nas entidades e repartições públicas, porque essa gestão ambiental não está em voga dentro das entidades públicas. É o André Penha que pergunta. Bom dia, André. Está sim, a gente também tem um procedimento que a gente está trabalhando, eles são grandes geradores. Por exemplo, no Ministério Público, o nível é tão bom que as cooperativas já pegam terça e quinta dentro do próprio Ministério Público, tudo separado. E quando não tinha coleta seletiva na minha quadra, eu levava pilha para o Ministério Público, cartão de crédito, porque eles têm uma máquina que desfaz o cartão e o produto é reciclado, o produto disso. Então tem muitas instituições públicas que têm sim, algumas outras não têm e a gente está trabalhando para implantar porque implica essa mudança de cultura que eu acho que é a parte mais difícil. É pensar em ter um consumo consciente, consumir menos e mais conscientemente e pensar que nós somos responsáveis pelo lixo, porque isso vai ser para as futuras gerações, o que a gente vai deixar para os nossos filhos. O Simão Pedro diz, como fazer para descartar lâmpadas fluorescentes? A responsabilidade, como eu falei, você vai levar no ponto que você adquiriu a lâmpada, por exemplo, tem uma loja lá em frente ao Parque Shopping, agora esqueci o nome, uma loja grande, que ela tinha uma loja Leroy Merlin, né? Que você levava lá, tem pontos naquela quadra que tem
produtos eletrônicos que também tem. Por exemplo, remédios vencidos ou a vencer, ou agulhas, você leva em postos de saúde, fazem a coleta. De preferência, se for agulha, com plástico ou com jornal, para que ninguém fure, não se contamine com nada. O vidro, aonde não tiver a coleta seletiva, você envolva em jornal. Por quê? Porque quando a pessoa for lá transportar, não vai se cortar. E aí, infelizmente, vai para o aterro. Onde não tem a Greens, vai para o aterro. Acaba indo para aterro. E o Ministério Público está cobrando dos produtores, porque essa responsabilidade pela logística reversa é também dos produtores. Então, eles têm que entrar com eles têm lucro, então eles têm que entrar com essa responsabilidade em relação ao vidro e outros produtos. Isso aí. O Ricardo Campelo diz que no condomínio dele nunca teve punição e ele pergunta se você sabe mais ou menos quanto que é uma multa dessas punições. Olha só, a fiscal da GFIS até falou na última reunião, eu tenho anotado na sala, também posso passar essa informação, mas eu não lembro de cor. A primeira multa não é tão alta, mas a multa vai sendo progressiva e é uma multa que desestimula porque é de acordo com a medição da quantidade que está errada. E a multa vai para o condomínio, então é importante que dentro do condomínio os síndicos adequem o regimento interno. Por quê? Porque eu não acho justo que o condomínio pague por causa de um condômino que não se adequa a cumprir a lei. Então no meu prédio, por exemplo, a gente já está avançando em outros edifícios condominiais também verticais, que significa difícil, para que haja já a punição interna, para que o condomínio não seja responsável e todo mundo não tenha que pagar pelo erro ou pela reincidência de uns poucos. É isso aí. A gente estava falando sobre mudanças de comportamento e tem uma onda, pelo menos eu tenho visto isso muito nas minhas redes sociais, eu fico muito feliz com isso, que é das pessoas se preocuparem, claro, com o descarte, mas também com o consumo de coisas que vão virar lixo. Então, tá rolando a onda do canudinho, né, que já foi proibido lá no Rio de Janeiro, né? Aqui em Brasília eu vejo uma movimentação dos restaurantes de substituírem os canudos ou só oferecerem quando o cliente pede, ou então substituir por vidro e etc. Talvez seja uma maneira mais eficiente de diminuir a quantidade de resíduos também, não? Você parar para pensar tudo bem, eu estou comprando esse produto agora, quanto que isso é produto mesmo e quanto que isso vai virar resíduo? E o quanto que eu preciso desse produto. Então, assim, nas escolas e com os meus filhos eu questiono. Então, assim, você precisa de 10 pares de tênis? Não, nem precisa, a gente compra pelo impulso. Então, por exemplo, o livro eletrônico, ele economiza o papel, fazer o livro circular, ele já leu, ele empresta para outro, ele passa para outro, então a gente tem que procurar mudar as nossas atitudes individualmente, né? Então eu acho que acredito muito no trabalho nas escolas e esse de formiguinha, de cada um se policiar e pensar, como você falou, no que eu posso colaborar. Por exemplo, embalagem de presente, já viajei para países, hoje eu tento fazer isso. Você pega um saco de jute, coloca o livro e te entrega. E esse saco você vai presentear uma outra pessoa. Você aproveita aquilo ali, né? A gente vai comprar um presente, olha a embalagem do presente. É absurdo. Eu fui fazer compra de Natal esse fim de semana. Tem lojas que colocam, vamos supor, a camiseta dentro de um saco, aí dentro de um papel, aí dentro da caixa de presente, aí dentro de uma sacola. Olha o tanto de coisas envolvidas em um produtinho. Ainda tem fita, ainda tem cartão, ainda tem mais um monte de coisa. Exatamente desnecessário. E isso tudo vai pro lixo depois. Pois é. Então eu já peço só sacola. Ainda que o presente vá visualmente mais feio, mas ele vai de coração e ele vai pensando num mundo mais sustentável. Não precisa de tantas camadas ali, né? E alimento também tem muito disso. Esses dias eu vi circulando na internet uma foto de uma banana. Gente, banana, ela já tem a sua própria embalagem que é perfeita. Mas era uma banana numa bandeja de isopor com um plástico envolvido. Sabe, qual a necessidade de você comprar aquilo com esse tanto de lixo envolvido, né? Resíduo envolvido. Outra questão também é o desperdício de alimento, porque aqui no Brasil é muito complicado. A gente tem que mudar a mentalidade, a legislação, porque o reaproveitamento, as empresas, as lojas poderiam doar, mas tem a questão de saúde pública, tem algumas limitações que precisam ser transpostas, porque ainda é utilizável aquele produto, e que seja doado, que seja vendido a um preço mais em conta, mas que não vá para o lixo, ou que vire compostagem, então, que é outro campo que o DEF está trabalhando também, é da compostagem dos orgânicos. Que tem que ser incentivado, né? Tão legal a compostagem. Também. A promotora falou de erros de descarte seletivo por falta de conhecimento. Aí ele pergunta quais são os erros mais comuns, seu André Penha. Pois é, eu disse o que eu cometia na minha casa com frequência, o pacote de pizza aos domingos.
A embalagem de ovo, todo mundo acha que ela é reciclada e ela é uma das que não é reciclável. Líquidos, quando você tem um líquido, seja óleo, seja suco, seja em algum recipiente você joga no seco, você contamina todo o papel. Então tem muitas coisas. A pilha você tem que devolver ou no fabricante ou em alguns lugares específicos. Por exemplo, no Ministério Público a gente pode levar, que tem coleta lá. Então tem muitas coisas. A lâmpada fluorescente também ela contamina. A questão não é o vidro, a questão é o produto químico. E aí você entrega nessas lojas que vendem produtos eletrônicos onde você adquiriu a lâmpada. Então essas pequenas coisas são os erros que a gente acha que a lâmpada vai no vidro, que o papel contaminado vai no seco, que algum copo com líquido ou uma garrafa. Então eu tiro todo o iogurte, às vezes até pego uma água que já foi utilizada para alguma coisa, dou uma sacudinha, seco e coloco no lixo. Porque se você derrama aquele iogurte todinho dentro do pote no seco, a embalagem era reciclada, mas ela vai contaminar todo o resto, então tem que ser seco. Tudo, né? Tem que dar uma limpadinha, né? Tirar o excesso de resíduo Não ali, precisa né? lavar. Lá em casa, às vezes, eu aproveito a água que sobrou de alguma coisa e só molho. Mas não precisa, você precisa só tirar o excesso e colocar o lixo seco no seco, porque ele é reciclável. De preferência num saco de lixo bem acondicionado, verde. E aí bota no dia que o SLU vai passar na porta da sua casa, ou a cooperativa, que alguns lugares são SLU, mas há 11 empresas cooperativas que estão fazendo isso também em parceria com a SLU. Então o saco para reciclável é o verde, o saco para resíduo comum é o preto. Ou cinza. Ou cinza. O azul serve para quê, sabe? Seria também para reciclar. Na verdade, a ideia é trabalhar com supermercados para que aquelas sacolas de lixo, já que as pessoas usam para condicionar lixo, sejam feitas nas cores verdes e cinza. Porque aí, por exemplo, nas casas, a residência unifamiliar, não tem normalmente container. Então as pessoas pegam aquelas sacolinhas, aí quando tiver o verde, o cinza, o SLU ou a cooperativa, identificar mais fácil, né? Porque senão eles misturam, eles não sabem o que é o que, tá tudo junto, vai tudo junto. É tudo branquinho e a maioria das pessoas usa um saquinho de banheiro. Aí você vai entender que tudo ali é resíduo de papel higiênico, etc, essas coisas. O programa de hoje está top, parabéns, é o Matheus Carvalho que diz. O Ricardo Campelo diz, embalagens de alimentos com plástico é cada vez maior isso. O que está sendo feito a respeito disso? Obrigada por parabenizar o programa. Na verdade, o que a gente está fazendo em termos de embalagem ainda é muito pouco. O nosso foco hoje é trabalhar com as prefeituras, com os síndicos, para que as pessoas aprendam a separar o seco e o que não é reciclado, e o que é descartável, com as escolas, porque a criança conscientiza o pai em relação ao canudo, em relação ao copo plástico. E no segundo, e com as empresas que têm responsabilidade que eu falei pela logística reversa. Um segundo passo vai ser pensar em embalagem, porque nós somos 6 promotores, infelizmente a gente não dá conta de toda a demanda. De tudo, né? Mas podia regular mesmo, né? Isso principalmente de embalagem de alimentação, não precisa de tantos invólucros, né? Eu não saberia falar, por causa da questão de conservante, de não contaminar algumas coisas, eu nem saberia falar, eu teria que estudar. Tem que entrar no meio termo ali com a Anvisa, né? Pra ver o que é segurança alimentar também, uma série de coisas. O nosso tempo tá super acabando, eu queria agradecer demais a presença da promotora de justiça aqui. Quem quiser fazer denúncia ou alguma coisa desse tipo, tem um canal direto? Tem, entra no site do Ministério Público, www.mp.mp.br, ouvidoria, aí tem o link da ouvidoria, aí pode fazer qualquer tipo de denúncia se identificando ou anônimo para qualquer área, não só para o meio ambiente. E aí ela é distribuída em 24 horas para cada promotor. E eu que agradeço a oportunidade em nome do Ministério Público.